Bom dia, meu povo, bom dia, bom dia, bom dia. Manhã de quinta-feira, 21 de maio de 2020, aqui com vocês, Adriano, mais uma vez, trazendo a nossa proposta pedagógica, né, da nossa grade curricular. Então, hoje nós vamos trabalhar com o conceito, né, e a construção geométrica de mediatriz de um segmento, né. Você pode nos acompanhar essa aula de hoje, né, no capítulo 9, nós estamos na página exatamente 99 e 100, com detalhe, né? Na página 100, você tem aí uma proposta da construção geométrica do que seria o conceito de uma mediatriz, tá? Mediatriz. Então, lá na página 100, você tem a construção geométrica da mediatriz de um segmento de reta. Então, lá ele vai tratar da construção, né, com seu compasso aí, com sua régua, tá? Já estou adiantando aqui para vocês os nossos próximos encontros, tá? A gente vai meio que trabalhar com a oficina de matemática, então eu já peço para que você deixe aí reservado aí, quem não tem ainda, faça esse favor de providenciar régua, compasso e o transferidor. Esses três elementos, a partir desse capítulo aí, farão parte das nossas construções geométricas, né? Muito importante, tá bom? Então não esquece aí, deixar esse material reservado, né? Reservado. Então vamos dar início ao nosso encontro de hoje, né? Então nos nossos últimos encontros a gente falou, professor, sobre ângulos, né? Ângulos congruentes e bissetriz. Então nós afirmamos que ângulos, né, congruentes, vamos passar aqui rapidamente, né, sobre ângulos congruentes, né, quem viu essa aula aqui teve uma ótima assimilação, haja visto o conteúdo muito tranquilo, muito simples. Então, professor, a gente rapidamente voltando aqui da nossa última aula, fazendo feedback, nós falamos sobre o conceito de ângulos congruentes. Então, nós falamos que ângulos congruentes, dizemos que dois ângulos são congruentes quando esses têm a mesma medida, e não importa a sua relação, né? A sua construção geométrica, se é para cima, se é para baixo, se é para um lado, basta que esses dois elementos tenham exatamente uma mesma abertura, né? Foi isso que a gente viu de ângulos congruentes. E aí a gente avançou um pouquinho mais para falar sobre bissetriz. Bissetriz angular ou bissetriz de um ângulo. E então, de bissetriz de um ângulo, professor, nós falamos que ela nada mais é do que o segmento de reta que divide o ângulo dado, o ângulo central, em duas partes exatamente iguais, tá? Então, esse foi o conceito de bissetriz que nós falamos aqui nos nossos encontros passados, né? Nossos encontros anteriores. Então, para agora, propriamente dito, nós vamos fazer um trabalho de conceito, né? De construção do que seria a mediatriz de um segmento, né? A mediatriz de um segmento. Professor, para a gente começar a trabalhar o conceito de mediatriz de um segmento, vamos construir depois do nosso conceito, antes de a gente fazer a colocação do seu conceito. Então, o que nós vamos dizer sobre a mediatriz de um segmento? Nós vamos dizer que é uma reta perpendicular, uma reta perpendicular a um segmento de reta, e aí o que ela faz? Que passa pelo ponto médio desse segmento. Talvez o conceito não nos ajude muito bem, mas nós precisamos deixar ele claro, né? É uma reta perpendicular a um segmento de reta que passa pelo ponto médio desse segmento.
Então nós vamos trazer também aqui uma outra ideia, né, de mediatriz, que eu queria trazer para facilitar o raciocínio de vocês, né? Mediatriz. Professor, há um conceito básico aqui de mediatriz que possa nos ajudar, né? Mediatriz aqui para nós poderia ser o conceito de metade, né? Metade, a média, né? Metade pode ser também, né? A ideia de média, metade. Então nós já temos o conceito, né? Nós já temos o conceito do que é mediatriz de um segmento de reta. É uma reta perpendicular que passa pelo ponto médio desse segmento, né? E aí nós queríamos trazer para vocês a ideia também de representação de segmento. Nós queremos trazer o conceito de segmento, né? Segmento de reta, professor, é um pedaço, né? É um pedaço. Então nós vamos representar um segmento dessa maneira, né? Segmento dessa maneira. Segmento aqui poderia ser entendido como fragmento, né? Então seria um segmento AB, seria um pedaço, né? Um pedaço da reta AB. Pois bem, e aqui nós vamos mostrar para vocês a construção. Nós vamos mostrar para vocês aqui a construção geométrica de quem? Dela, a mediatriz. A construção geométrica de mediatriz a partir do segmento, né? A partir do conceito que nós afirmamos aí em cima. Então a gente falou que é uma reta perpendicular que passa por um ponto, né? Então eu vou tentar de maneira mais simples mostrar isso para vocês. Então eu vou construir aqui um segmento de reta qualquer. Eu vou colocar aqui um segmento de reta qualquer. E aqui eu vou colocar, vou numerar ele de C, e aqui eu vou colocar de B. E aí eu tenho uma reta perpendicular, aqui também vale o conceito, né, de reta perpendicular. Eu poderia colocar aqui, né, para a gente lembrar, perpendicular. Professor, o que é uma reta perpendicular, né? Nós vimos no conceito de retas lá, né? É uma reta que tem exatamente um ângulo medindo 90 graus, né? Ou um quarto de uma volta. Muito bem. E aí a gente volta para a nossa construção, né? Para a nossa construção geométrica. Vamos entender isso aqui. Muito simples, muito fácil, tá bom? Vamos devagarinho para a gente entender melhor. Então eu tenho aqui uma reta perpendicular que passa pelo ponto médio desse segmento. Professor, o que é um ponto médio? O ponto médio, na verdade, para nós, seria encontrarmos a metade, né? Seria o meio desse segmento, né? Então, intuitivamente, nós vamos dizer que esse segmento seria aqui, a metade. Então, nós vamos passar uma reta perpendicular a este segmento, né? Então, quando eu faço uma reta perpendicular a esse segmento aqui, eu tenho uma reta aqui, né? Essa é a indicação de reta aqui, não posso esquecer disso, né? Eu vou chamar de reta A. Então, eu queria chamar a atenção de vocês que aqui nesse local geométrico já tem o meu conceito, né, de mediatriz. Então, eu vou dizer que mediatriz é o conceito que uma reta perpendicular corta um segmento exatamente ao meio, né? Quando isso acontece, professor, eu tenho dois lados, né? Eu tenho dois lados e esses lados exatamente ficam congruentes, ficam iguais, né? Exatamente iguais. E aqui, dessa formação, você já conhece, eu tenho uma formação com 4 ângulos medindo exatamente 90 graus. E esse ponto aqui, tá? Eu vou chamar de ponto P. Eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Quando isso acontece, eu tenho um segmento aí que ele fica congruente ao lado direito e congruente ao lado esquerdo. Significa dizer que esse segmento fica exatamente igual a este. Assim a gente pode colocar algumas relações, né, que surgiram desse movimento. Então eu posso dizer que o segmento CB, ele ficou exatamente dividido ao meio. Professor, quando ele ficou dividido ao meio, ele ficou em duas partes, né? Vocês perceberam quais são essas partes? Ó, eu tenho o segmento CP e tenho o segmento PB, que eu vou dizer logo abaixo, né, daqui a pouco, que ele é congruente. Então ficaram aí para mim dois pedacinhos, dois segmentos, né? Então ficou um segmento CP mais um segmento PB.
Lembrando que esses segmentos são exatamente congruentes, são iguais. E eu vou escrever isso aqui. Então, eu vou dizer que o segmento CP, ele é congruente, tá? Essa relação, essa ideia de congruência, né? É uma ideia que você pode trabalhar dessa maneira, é assim que eu digo que ele é congruente, que ele é igual ao segmento o quê? PB. Perceberam? Então, todas as vezes que isso acontece, nós vamos estar diante, né, do conceito de segmento de reta que fica congruente a um lado e fica congruente ao outro, né? Por isso essa reta aqui, infinitamente, ela corta o segmento exatamente ao meio, né? Sem problema, né? Então, eu poderia também afirmar aqui o seguinte, professor, se o meu lado PB mede exatamente 2,5 centímetros, né? Quanto possivelmente vai medir meu segmento CP, né? Quanto vai medir meu segmento CP? Ora, vai ter a mesma medida, né? Porque eu estou trabalhando aqui com o conceito de mediatriz, né? Que divide meu segmento aqui, dado em duas partes exatamente iguais. E essas partes iguais nós vamos chamar de congruentes, né? Segmentos congruentes, segmentos iguais, tá bom? Então, observe que o encontro de hoje que nós tivemos, né? Muito simples, muito tranquilo, onde nós falamos do conceito de mediatriz, falamos um pouquinho da relação que nós tivemos da aula passada, né? Que trabalhamos com os ângulos congruentes, bissetriz de um ângulo, e aí nós chegamos hoje com a proposta de mediatriz, que é muito suave, muito tranquilo. E antes de finalizar, eu queria deixar claro para vocês que o nosso próximo encontro, você já deixa organizado, vai se organizando. Meu 8º ano é muito organizado, já vai deixando pronto aí os 3 equipamentos, os 3 instrumentos, né, que nós vamos utilizar daqui para frente, né? Régua, compasso e transferidor, tá bom, gente? Eu fico por aqui, você fica por aí, e eu quero agradecer a presença aí, né, virtual de cada um de vocês. Visitem a nossa plataforma, não deixe de acessar, vão lá, executem os exercícios lá, porque eu vou fazer possivelmente as correções e enviar para vocês no prazo correto e hábil, tá bom? Para vocês, um abraço e até o nosso próximo encontro.